Boa tarde a todos. Agradecidos pelo muito que recebemos e confiantes por dias melhores, façamos a nossa parte e façamos a nossa prece. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai nossas dívidas, assim como perdoamos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentações, e livrai-nos, Senhor, de todo o mal, que assim seja. Do Evangelho segundo o Espiritismo, por Allan Kardec, do capítulo Sede Perfeitos, Instruções dos Espíritos, a Virtude, pelo Espírito François Nicolas Madeleine, Paris, 1863. A virtude, no seu grau mais elevado, abrange o conjunto de todas as qualidades essenciais que constituem um homem de bem. Ser bom, caridoso, trabalhador, sóbrio, modesto, são as qualidades do homem virtuoso. Infelizmente, são quase sempre acompanhadas de pequenas falhas morais, que as deslustram e enfraquecem. Aquele que faz alarde de sua virtude não é virtuoso, pois lhe falta a principal qualidade, a modéstia, e sobra-lhe o vício mais oposto, o orgulho. A virtude realmente digna desse nome não gosta de exibir-se. Temos de adivinhá-la, mas ela se esconde na sombra, foge à admiração das multidões. São Vicente de Paulo era virtuoso, o digno cura de Ars era virtuoso, e assim muitos outros, pouco conhecidos do mundo, mais conhecidos de Deus. Todos esses homens de bem ignoravam que eram virtuosos. Deixavam-se levar pela corrente das suas santas inspirações e praticavam o bem com absoluto desinteresse e completo esquecimento de si mesmos. O Espírito aqui convida-nos à virtude bem compreendida e praticada, com absoluto desinteresse e esquecimento de si mesmo. Virtude verdadeiramente espírita, verdadeiramente cristã. Chama-nos a atenção para a exaltação de si mesmo, o orgulho e vaidade que aniquilam todos os méritos da ação virtuosa, da prática do bem. E nos alerta: foi pelo orgulho que as humanidades se perderam sucessivamente, e é pela humildade que elas um dia deverão redimir-se. No capítulo anterior do livro Os Mensageiros, tivemos acesso à palavra de Monteiro, que não escapou do doloroso desastre quando do exercício da doutrinação na Terra. Se distraiu completamente quanto à essência moral da doutrina espírita e entregou-se excessivamente ao espiritismo prático, junto dos homens, nossos irmãos, mas nunca se interessou pela verdadeira prática do espiritismo junto de Jesus, nosso Mestre. Como ensinar sem exemplo? Como dirigir sem amor? Pois bem, no capítulo de hoje, Ponderações de Vicente. Deixando grandes grupos em conversação ativa, reconstituindo projetos e refazendo esperanças, André seguiu Vicente, que o convidara a visitar imensos jardins. André falou a Vicente que se sentia fortemente impressionado com o que fora dado observar. Aqui André se refere às histórias dos médiuns falidos.
Vicente sorriu e ponderou. Existem aqui em nosso lar locais de conversações dessa natureza, referente a todas as oportunidades perdidas. Localizam-se no Ministério do Esclarecimento enormes pavilhões das escolas maternas. Milhares de irmãs comentam por lá as desventuras da maternidade fracassada, buscando reconstituir energias e caminhos. Nos centros de preparação à paternidade, grandes massas de irmãos examinam o quadro de tarefas perdidas e recordam com lágrimas o passado de indiferença ao dever. Temos também, no mesmo ministério, nobres profissionais da medicina que perderam santas oportunidades de elevação e lá discutem seus problemas. Entretanto, somos médicos e não nos achamos lá, interrompeu André. Sim, infelizmente para nós ambos, caímos em toda a linha, explicou Vicente. Ainda no Ministério do Esclarecimento, continua Vicente, temos um instituto de administradores onde os espíritos cultos procuram restaurar as forças próprias e corrigir os erros cometidos na mordomia terrestre. Nos campos de trabalho do Ministério da Regeneração, existem milhares de trabalhadores que se renovam para a recapitulação das grandes tarefas da obediência. Somos numerosos os falidos nas missões terrestres. E note que todos os que hajam chegado a zonas como nosso lar devem ser levados à conta dos extremamente felizes. Nossa situação é de abrigados em verdadeiro paraíso, pelo ensejo de serviço edificante que se nos oferece. Quanto a muitos, estão fazendo angustiosas estações de aprendizado nas regiões mais baixas. São infelizes prisioneiros uns dos outros, pela cadeia de remorsos e malignas recordações. No que concerne à medicina, os colegas em bancarrota são inúmeros. Os que recebem o título profissional em nosso quadro de realizações, sem deles se utilizarem a bem dos semelhantes, pagam caro a indiferença. Os que abusam são situados no campo do crime. Jesus não foi somente um mestre, foi médico também. Deixou no mundo o padrão de cura para o reino de Deus. Ele proporcionava socorro ao corpo e ministrava a fé à alma. Nós, porém, em muitos casos terrestres, nem sempre aliviamos o corpo e quase sempre matamos a fé. Tenho um amigo que se encontra nas zonas inferiores, há alguns anos atormentado por 2 inimigos cruéis. Era um exímio cirurgião, mas tão logo alcançou renome e respeito geral, impressionou-se com as aquisições monetárias e caiu desastradamente. Nos dias de grandes negócios financeiros, deslocava a mente das obrigações veneráveis. Não fosse a proteção espiritual, essa atitude teria comprometido oportunidades vitais de muita gente. A colaboração do pobre amigo tornara-se quase nula, e alguns desencarnados nas intervenções cirúrgicas que ele praticava, notando-lhe a irresponsabilidade, atribuíram-lhe a causa-morte física, quando não a esperavam, voltando-lhe ódio terrível.
Amigos do cirurgião prestaram esclarecimentos justos a muitos. Entretanto, 2 deles, mais ignorantes e maldosos, perseveraram na estranha atitude e o esperaram no limiar do sepulcro. Horrível! Exclamou André. Se ele, porém, não é culpado da desencarnação desses adversários gratuitos, como pode ser atormentado desse modo? Realmente, respondeu Vicente, não tem culpa da morte deles. Nada fez para interromper-lhes a vida, mas é responsável pela inimizade e incompreensão criadas na mente dessas pobres criaturas, porque não estando seguro do seu dever, nem tranquilo com a consciência, o nosso amigo julga-se culpado em razão das outras falhas a que se entregou imprevidentemente. Todo erro traz fraqueza, e assim sendo, o nosso colega, por enquanto, não adquiriu forças para se desvencilhar dos algozes. Perante a justiça divina, ele não resgata crimes inexistentes, mas repara certas faltas graves e aprende a conhecer-se a si mesmo, a entender as obrigações nobres e praticá-las, compreendendo, por fim, a felicidade dos que sabem ser úteis com segurança de fé em Deus e em si mesmo. A noção do dever bem cumprido, ainda que todos os homens permaneçam contra nós, é uma luz firme para o dia e abençoado travesseiro para a noite. O nosso colega, tendo abusado da profissão, entrou em dolorosa prova. Ah, sim, exclamou André, agora compreendo. Onde exista uma falta, pode haver muitas perturbações. Onde apagamos a luz, podemos cair em qualquer precipício. E aqui terminamos o capítulo, com as ponderações de Vicente, que nos mostram que há falhas em todos os compromissos assumidos. Porém, há muito que podemos evitar e prosseguir amando a caminho de nosso Pai. Que Jesus nos fortaleça, que sintamos a sua presença em nossa caminhada evolutiva e que Ele nos abençoe, hoje e sempre. Até o próximo encontro. Boa tarde a todos. Nós trouxemos hoje do livro Página de Espiritismo Cristão, de Rodolfo Caligares, em que ele fala sobre a família e a lei da consequência. Então ele nos diz: nada mais comum neste mundo que encontrarem-se no seio de cada família pessoas de gostos e tendências completamente diferentes, antagônicas até. À primeira vista, isso pode parecer estranho e inexplicável, porquanto a consanguinidade, o mesmo tipo de educação e os interesses comuns deveriam determinar exatamente o oposto. E é verdade, nós vemos aí em todas as famílias pessoas que convivem ali no mesmo ambiente, sob o mesmo teto, e no entanto são pessoas totalmente diferentes, com gostos totalmente diferentes, e o fato de serem do mesmo sangue, o mesmo tipo de educação, o mesmo interesses incomuns, eles deveriam ser mais parecidos, né? E ele continua dizendo: acontece, porém,
que cada indivíduo é espiritualmente filho de si mesmo, ou melhor, traz ao nascer uma bagagem de boas ou más aquisições feitas em outras existências que lhe constituem o caráter, o modo de ser todo pessoal, e não basta a convivência de alguns anos sob o mesmo teto para que tais diferenciações sejam anuladas. Vejam que ele usa uma expressão bastante interessante, que cada um é espiritualmente filho de si mesmo, né? Ou seja, o que nós somos nesse exato momento. Nós somos o fruto de tudo que nós vivemos, pensamos, sentimos, agimos desde o dia em que Deus nos criou. Então, cada um, como ele fala, é espiritualmente filho de si mesmos, né? Então, por mais que os pais possam e devem ali fazer o possível para educar os seus filhos, esses filhos são individualidades que trazem ali uma bagagem de passado que constitui ali um modo muito especial, muito particular de ser. Há um poeta que chama Khalil Gibran que ele diz: vossos filhos vêm através de vós, não de vós. Então vejam, vossos filhos vêm através de vós. Então, como pais, esses filhos nascem através dos pais, né? Mas não são criação dos pais, porque cada espírito é criação de Deus, né? Mas como pais somos os veículos pelos quais esses espíritos renascem na Terra. E até uma curiosidade, que na Terra a infância ela é mais longa, né? Ela é mais longa justamente para quê? Para que os pais tenham condições de um tempo maior para ajudar aí os filhos na mudança de algumas tendências que não sejam positivas. Quando a gente fala é mais longa em relação a alguns planetas, né, que alguns podem ter até uma infância mais longa que a Terra. Mas se comparar, por exemplo, a infância da Terra com Júpiter, ela é muito mais longa. Em Júpiter ela é muito mais curta, justamente porque Júpiter há espíritos ali mais evoluídos, com uma maturidade espiritual muito maior que a nossa, portanto, com menos necessidade desse período tão longo ali da infância, que é quando o espírito ele está mais suscetível, mais flexível às influências ali dos pais, né? Então isso só reforça também a importância da tarefa dos pais ali junto a esse período infantil, sobretudo ali até os 7 anos, quando a criança está mais receptiva, mais suscetível então a essa influência benéfica dos pais, né? E ele diz aqui, retomando aquele ponto que ele fala que cada indivíduo é espiritualmente filho de si mesmo, traz ao nascer uma bagagem de boas ou más aquisições feitas em outras existências que constituem um caráter, um modo de ser todo pessoal, e não basta a convivência de alguns anos sobre o mesmo teto para que tais diferenciações sejam anuladas. Não raro manifestam-se também entre irmãos ou entre pais e filhos antipatias tão profundas que só mesmo a preexistência das almas é capaz de explicar. E é verdade, né? Nós percebemos que se de um lado há grandes afeições, há grandes afinidades, né? Filhos que amam profundamente os pais e pais que amam profundamente os seus filhos, há também aquelas situações de antipatias profundas, né? De espíritos ali que renascem no mesmo lar e que eles mal se suportam, até a voz um do outro às vezes já irrita, e só o passado, só as existências pregressas, né, pretéritas, é que podem explicar, podem justificar porquê de uma afinidade tão profunda, tão intensa, ou porquê, de outro lado, de uma dificuldade, de uma aversão, às vezes tão intensa também. Talvez nos digam, não seria mais razoável, então, que os renascimentos obedecessem aos princípios da afinidade para que houvesse mais compreensão, mais paz e mais alegria nos lares, né? Então não seria mais prático até, mais razoável, mais coerente se nós pudéssemos renascer
em lares ali onde o que nos movesse fosse ali a afinidade, né? E ele responde, sem dúvida, e é assim que se formam e se sustentam os grupos familiares nos mundos mais adiantados que o nosso. A humanidade terrena, entretanto, tem que se despojar primeiro de suas inúmeras fraquezas e imperfeições para fazer jus a essa felicidade. Ou seja, em mundos mais evoluídos, é isso que move ali essas famílias, a afinidade, essa afeição mais profunda, mas, como ele diz, em mundos mais evoluídos. Nós aqui na Terra ainda estamos no mundo de provas e expiações, e é muito natural, então, pela nossa condição evolutiva, que se numa família se reúnem as afeições, ainda é muito natural que Deus igualmente nos reúne ali com os nossos desafetos, com aqueles que temos maiores dificuldades. Mas à medida em que nós fomos nos desvencilhando dessas imperfeições, gradativamente nós vamos transformando as dificuldades em respeito pelo outro, em consideração, né? Em afinidade e depois esse amor mais puro, mais profundo. Mas para chegar nesse amor mais sublime, há um longo caminho pela frente, né? Da tolerância, da paciência, do respeito, da compreensão. E inevitavelmente nós vamos chegar ali a essas grandes afeições. Mas, reforçando uma vez mais, ainda é natural, ainda faz parte da nossa luta, esses ajustes, né? Já que eles falam que a Terra é a oficina sagrada em que Deus os reúne para as afinidades, mas também para esses reajustes necessários. Ele continua dizendo, no estado atual da nossa evolução, nós somos colocados em contato com aqueles que possam contribuir para o desenvolvimento das virtudes que nos faltam, quais a benevolência, a resignação, a humildade, a perseverança, a mansidão, a obediência, a tolerância, o perdão, a renúncia, a caridade, etc. E é precisamente no Instituto da Família que se nos apresentam as melhores condições para isso. Então, como foi dito, a família é essa sagrada oficina em que ali nós nos mostramos de fato como nós somos, né? Porque nós podemos ser ali bastante educados, solícitos, gentis com os de fora, com aqueles que nos rodeiam, mas é nesse exercício ali da família em que nós, de fato, nos mostramos ali como nós somos. Por isso é que é muito importante, eles nos recomendam, para que nós possamos tratar as pessoas de dentro da família com a mesma atenção, com a mesma gentileza, com a mesma cordialidade, com o mesmo respeito que tratamos as pessoas de fora, os nossos amigos, né? Porque podemos ser pessoas ali para os outros de fora atenciosas, gentis, mas podemos ser até tiranos dentro da nossa própria casa. Então esse exercício que eles nos recomendam para que tratemos bem as pessoas que convivem ali do nosso lado. E quantas vezes são pessoas que nos auxiliam, que nos amparam, mas justamente por serem tão próximas, nós acabamos não valorizamos esses companheiros que Deus coloca ali ao nosso lado, né? E ele continua dizendo, outros sim em nossas vidas anteriores, todos havemos cometido deslizes, praticado injustiças, perpetrado traições, usurpado direitos e laqueado a boa-fé alheia, agravando, ferindo ou prejudicando seriamente nossos semelhantes, ligando-nos a eles pelos laços de ódio. Então podemos nos perguntar por que essa dificuldade tão grande com esse ente querido, com esse familiar, né? Mas como ele diz aqui, às vezes o nosso passado está marcado ali por traições, né? por ferir ali o outro, por prejudicar, ou pela indiferença, pelo abandono. Então, com isso, nós podemos colher os frutos do passado. Então,
hoje, se trazemos uma pessoa do nosso lado extremamente possessiva, extremamente ciumenta, né? Será que no passado nós não provocamos ali traições que marcaram de tal maneira aquele coração que hoje ele se sente bastante inseguro? Então nós não sabemos ali o que aconteceu exatamente, mas Deus não nos reúne sem um motivo justo, né? Ele não nos coloca ali sob o mesmo teto sem que haja ali motivos de aprendizado, de auxílio, de amparo mútuo, para que essas dificuldades elas se transformem em afeições, em respeito e, como foi dito, depois mais para frente, nesse amor que todos nós buscamos, né? Ora, a providência divina exige a harmonização daqueles que se hajam tornado inimigos, e pela lei da consequência, são eles reaproximados tantas vezes quanto sejam necessárias, a fim de que em novas relações possam transformar a aversão em amizade, pois o propósito de Deus é que todos nos amemos mutuamente, formando uma só e grande família, a fraternidade universal. Destarte: se dentro de nossa própria casa há alguém que se erija, que se apresenta ali qual o nosso desafeto, o que nos cumpre fazer é conquistá-lo com o nosso carinho, ou quando esteja acima de nossas forças, suportá-lo pacientemente. Então, quantas vezes nós temos ali que reconquistar a confiança, reconquistar o carinho, reconquistar o afeto daqueles que podemos ter abandonado ali no caminho das vidas anteriores, né? E se estiver acima das nossas forças, ele nos recomenda: procura suportar ali pacientemente. O acaso não existe, e se o destino nos colocou lado a lado, é quase certo tratar-se de um credor do passado com o qual temos contas a ajustar. Procedendo dessa maneira, estaremos fazendo a nossa parte, adquirindo méritos para uniões mais ditosas, mais felizes no futuro. Caso, porém, mantenhamos aceso o fogo da discórdia, revidando-lhe os ultrajes, e as demonstrações de malquerência, ou seja, revidando ali uma vingança, alimentando a dificuldade, nós estaremos simplesmente acumulando dívidas, cujo resgate depois será ainda mais penoso que o sacrifício que nos seria preciso realizar agora. Ele deixa muito claro a finalidade ali da família, mas lembrando sempre também que quantas vezes há uma dificuldade, há uma mágoa, mas que atrás ali daquela mágoa, da dificuldade, há corações que se amam, há corações que trazem grandes afinidades, mas porque em algum momento houve essa decepção, houve essa ruptura, nós acabamos criando essa mágoa, talvez até um ódio daquele que nós, até pouco tempo atrás, nós tínhamos essa afinidade. Porque quando uma pessoa desconhecida, alguém que nós não temos muita ligação, nos faz algo, aquilo nos machuca, mas esquecemos aquilo rapidamente. Mas as dores maiores são justamente daqueles que nós mais amamos. É importante compreendermos isso para que percebamos que quantas vezes atrás de uma mágoa existe alguém que de fato nós queremos uma convivência saudável, o amor daquela pessoa. Tanto que a gente vê às vezes casais que se separam, um fala que não quer ver o outro nem pintado de ouro, que odeia, que jamais gostaria de ter ali novamente aquela convivência, mas há casos em que essa fala, esse ódio, essa mágoa, esconde um desejo imenso de estar com aquela pessoa. É como se essa pessoa dissesse: eu amo tanto, eu gostaria de tanto estar com aquela pessoa, mas como houve essa dor, essa separação, para me proteger, eu acabo então me vingando, eu acabo odiando. Mas vejam que às vezes atrás de um sentimento de ódio, existe um amor frustrado, um amor que não foi correspondido. Então pensemos nisso no sentido de amenizarmos ali, respeitarmos aqueles que temos dificuldade, procurando converter ali no dia a dia essa dificuldade em respeito,
e ao mesmo tempo alimentando, valorizando, cultivando as afinidades que Deus colocou ao nosso lado. Porque podemos ter pessoas que Deus colocou na nossa caminhada que são pessoas muito queridas, muito caras, muito gratas a nós. No entanto, essas pessoas passam pela nossa vida silenciosamente e nós às vezes nem percebemos. E só vamos perceber o valor que elas têm quando elas partem, quando elas desencarnam. Então valorizemos então a oportunidade sagrada da família, procurando a reconciliação, cultivando ali o bem-querer, o respeito, as pequenas gentilezas, junto àqueles que Deus colocou ao nosso lado. Fica aí para a nossa reflexão. Numa época em que a pandemia nos trouxe muito isso, nos trouxe de novo a oportunidade de estarmos mais juntos, famílias que nunca tinham feito uma refeição juntos e que de repente fizeram não só uma, mas inúmeras refeições, crianças que ficaram felizes pela presença ali mais constante do pai, da mãe, pais que redescobriram quem eram seus filhos, que puderam conhecer melhor ali os seus filhos. Enfim, tem sido um período difícil, mas igualmente tem sido um convite ali à convivência, ao conhecimento de quem é que se encontra ali ao nosso lado. Então, aproveitemos essas oportunidades difíceis, mas que são convites que a vida nos concede para resgatarmos então o convívio, a fraternidade, o respeito, o olhar, o bem-querer àqueles que estão ao nosso lado, para que possamos construir na nossa existência mais momentos de alegria, mais momentos de união, mais momentos de respeito, o que nos credencia aí para que tenhamos mais paz, mais segurança, mais serenidade na nossa caminhada. Então que Deus em sua infinita bondade nos fortaleça, nos envolva, sendo sempre gratos a Deus e pedindo a Deus, a Maria de Nazaré, que envolva todas as famílias da terra, a todos os lares, que envolva os nossos lares. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus.